Uma coisa curiosa sobre o Zack Snyder é que se fosse há 10 anos atrás, a gente podia falar que ele era um ótimo diretor. Ele fez filmes incríveis. Ele fez o Madrugada dos Mortos, que é um dos melhores filmes de zumbis que tem por aí. Ele tem 300, que é outro filme que eu gosto bastante. Ele tem o Homem de Aço e ele fez também o Watchmen. Ele tem bons filmes, principalmente há 10 anos atrás. Então há 10 anos atrás ele tinha uma taxa muito maior de acertos do que de erros. Então há 10 anos atrás muitas pessoas podiam colocar ele talvez na lista, sei lá, de melhores diretores que mais estão evoluindo, por exemplo. E ele estaria nessa lista. Mas dos últimos 10 anos pra cá, de 2013 pra cá, ele nos entregou nada praticamente. Ele só entregou o Snyder Cut. E o Snyder Cut meio que não é meio 100% dele, porque tem umas coisinhas ali que, sabe, é uma coisa mais obscura. Eu diria que é uma exceção à regra. Eles nos trouxe Batman vs Superman, Rebel Moon e o grandioso Arm of the Dead. Ultimamente ele tem só feito merda, cara. Ele só tem feito merda e eu fico muito impactado com um diretor que era tão bom antigamente. Hoje em dia não consegue acertar nenhuma vez. Ele não consegue fazer um filme que não seja medíocre. Os filmes dele são medíocre pra baixo. Isso me incomoda muito porque a gente sabe da qualidade técnica que o Zack Snyder tem. E uma coisa que ele pelo menos tinha, que quando ele fazia um filme ruim, ou um filme que não era tão bom assim, ele pelo menos tinha uma coisa que ele sempre mantinha em todos os filmes: a fotografia. A fotografia do Zack Snyder, ela é fenomenal. Pega a cena de luta do Batman vs Superman. Eu odeio Batman vs Superman, mas a cena de luta do Batman contra o Superman é absurdamente bem dirigida, absurdamente bem fotografada. Mesmo em filmes ruins, ele sempre mantinha uma coisa boa: a fotografia. Mas aí, a partir de Arm of the Dead, ele decidiu utilizar umas técnicas para colocar motion blur e desfoque de fundo na imagem e ficou uma bosta. Ele conseguiu estragar completamente toda a magia que os primeiros filmes dele tinham, essa qualidade técnica, essa qualidade de direção, essa qualidade de fotografia que ele tinha. Ele virou uma caricatura de si mesmo. Ele não consegue mais se desvincular de si mesmo. Uma coisa que a galera falava: antigamente o Zack Snyder utilizava assim, eu já vi gente falando que ele usava assim, câmera lenta. Concordo, em 300 tem bastante câmera lenta, mas era usado no momento certo. Isso que a galera esquece. Zack Snyder sabia colocar a câmera lenta no ponto exato. E até mesmo em Batman vs Superman, por exemplo, não tem tanta câmera lenta quanto em outros filmes. Os filmes mais recentes dele tem uma quantidade desnecessária de câmera lenta, a chegar ao ponto que agora ele coloca uma cena de poeira, ele coloca câmera lenta. Cara, deve ter umas 50 câmeras lentas desse filme. Tem uma quantidade desnecessária. Não tem a menor necessidade de ter tanta câmera lenta no filme. E a galera já tava percebendo que ele tava utilizando muita câmera lenta lá em Snyder Cut. Porque no Snyder Cut já tem uma quantidade muito grande de câmera lenta. Na minha opinião, não chega a incomodar. Tanto é que eu acho Snyder Cut um bom filme. Eu diria até que ele é um ótimo filme. Mas sim, algumas coisas no Zack Snyder já estavam começando a aparecer lá no Liga da Justiça de Zack Snyder. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato da filha dele ter morrido. Eu acho que isso provavelmente abalou muito psicologicamente ele. E ele não tá mais conseguindo ser ele mesmo. Com certeza isso abalou a vida dele. Ele com certeza mexeu com ele e tal, e eu acho que isso foi um dos principais motivos por ele ter piorado tanto como diretor. Ele tinha um futuro muito bom pela frente. Eu acho que ele poderia ser um bom diretor. Não acho que ele ia ser o Christopher Nolan e ia ser um puta diretor, não tô dizendo isso, mas sei lá, ele podia ser um diretor bom, sabe? Aquele diretor, cara, ele faz uns filmezinhos legais, uns filmezinhos divertidos, sabe? O Taika Waititi, por exemplo, ele poderia ser um Taika Waititi, que hoje em dia tá meio bosta, mas ele podia ser a era de ouro do Taika Waititi. Ele podia ser um David Leitch, sabe? David Leitch, diretor de Trembala, diretor de Deadpool 2, que é aquele diretor que, cara, ele é um puta diretor, mas sempre quando ele vai fazer um filme, a gente vai dar uma olhada, porque ele consegue dirigir bem, ele consegue ser um bom diretor. Talvez ele podia chegar a ser o Edgar Wright um dia. O Edgar Wright é um excelente diretor. Não sei se ele é um puta diretor, mas ele é um excelente diretor, tá ligado? Ele sabe dirigir. E o Zack Snyder, se ele continuasse evoluindo, ele podia se tornar um bom diretor. Que a gente fala: caraca, velho, eu quero ver o próximo filme do Zack Snyder, porque vai ser um puta filme. Vai ser um filme divertidíssimo. Vai ser um filme no mínimo nota 8.
Mas eu acho que o Zack Snyder se compara com diretores muito melhores do que ele. Eu acho que ele se acha o Christopher Nolan. Ele se acha o Ridley Scott. Ele se acha o Denis Villeneuve. Mas por tentar copiar o Ridley Scott, ele tá virando o Ridley Scott. Porque o Ridley Scott é outro cara que fez Alien, que fez filmes incríveis, fez Gladiador, fez Blade Runner e hoje virou a caricatura de si mesmo, que nem o Zack Snyder. Mas assim, mano, Rebel Moon, ele é um filme ruim? Talvez não. Eu achei na realidade o Rebel Moon um filme medíocre. Eu acho que ele é um filme bem medíocre, só que ele é um medíocre pra ruim. Eu daria tipo um 4,5 pra esse filme. Mas eu acho que se o Zack Snyder quiser, ele pode ainda evoluir como diretor. Eu tava entre os 3 idiotas que achavam que esse filme ia ser bom. Eu realmente tava com expectativas pra esse filme. Achava que ia ser um filme nota 7, 7,5 e tal. No final foi um filme bem medíocre. Na verdade foi medíocre pra baixo. Mas eu acho que se o Zack Snyder quiser, ele consegue fazer um segundo filme melhor. E eu acho que a versão do diretor lá vai ser melhor, tá? Mas melhor quanto, Arthur? Eu acho que vai tipo de um 4,5 pra um incrível 5,5. Eu acho que ele consegue dar uma melhoradinha. Vai ser uma bosta, vai ser. Mas acho que dá merda. Assim, com muita sorte. Mas muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. O Zack Snyder consegue fazer um filme nota 6,5. Eu acho que o Rebel Moon 2. Eu vou botar isso aqui. No máximo, nota 6,5. Mas eu acho que vai ser um filme nota 6. Eu acho que ele vai ser melhor. Sim, eu acho que ele consegue fazer melhor. Mas eu acho que o Zack Snyder virou uma caricatura de si mesmo, cara. Ele decaiu muito como diretor. E o que, pra muitos, ele era um ótimo diretor. Pra muitos, eu já vi gente falando. Antigamente, cara, você podia até dizer que o Zack Snyder era um excelente diretor que não ia estar tão errado assim. Mas eu acho que ele se perdeu. E eu só espero o melhor pra você, Zack Snyder. Cara, eu te desejo muito boa sorte, mas, por favor, melhore. Todos precisam disso.